Efésios capítulo 1, de 3 a 14, nós vamos dar continuidade às nossas exposições sobre o livro de Efésios. E nessa noite nós vamos meditar, ou começar a meditar, nas bênçãos de Deus para o seu povo. Esse é o título da nossa exposição de hoje, as bênçãos de Deus para o seu povo. E na semana anterior, nós vimos a saudação de Paulo ali aos Efésios. E nessa saudação ele conta quem nós somos e onde nós estamos, né? Então o apóstolo que estava preso ali quando escreve essa carta, ele diz àqueles irmãos e consequentemente a nós, que nós somos santos, somos separados por Deus para sermos fiéis, para vivermos uma vida que agrade ao Senhor, seguindo ali o Senhor Jesus Cristo. Nós agora não somente estamos aqui em Puxim, mas nós estamos acima de tudo em Cristo. Nós já estamos nas regiões celestiais. Embora com os pés na terra, nós estamos nos lugares espirituais, nossos corações já estão lá no céu. Porque para isso, meus irmãos, nós temos recebido graça e paz da parte de Deus por meio de Jesus, daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E Jesus ele nos salvou sem nós merecermos, nos deu salvação de graça e nos reconciliou com Deus, trazendo para nós paz. Nós somos separados para desfrutar da presença amorosa de Deus, e essa já é uma boa descrição de quem é o cristão, né? Já é uma boa descrição aqui das bênçãos de Deus, mas a coisa só começou, nos versículos 1 e 2, porque a partir de agora nós vamos aprofundar e descobrir quais são as bênçãos de Deus para o seu povo. Paulo ele começa, a partir do versículo 3, a descrever em louvor as bênçãos do Senhor para o seu povo, que é a igreja. Então, vamos lá, Efésios 1, de 3 a 14. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória e de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, essa aqui é a descrição e louvor do apóstolo Paulo das bênçãos de Deus para o seu povo. Ele escreve aos Efésios aqui, meus irmãos, detalhando aquilo que Deus havia dado àqueles irmãos, consequentemente, à sua igreja. E ele fala das bênçãos do Senhor e da salvação por meio de Cristo. E você já deve ter reparado, ou parado para pensar, qual é o propósito de Deus com a igreja? Qual é o propósito do Senhor para as nossas vidas? Qual é o propósito do Senhor para a sua vida? Por que que Deus te salvou e por que Ele te colocou exatamente nesta igreja? Por que Ele te trouxe para cá? E por que exatamente você e não seu vizinho ou seu parente estão aqui hoje bendizendo, louvando o nome do Senhor? Esse texto, ele nos revela, meus irmãos, o plano de Deus e para que Ele fez tudo isso, Por que Deus fez as coisas como Ele as fez? Paulo, ele expõe aqui aos Efésios o plano de Deus,
que vai incluir a sua igreja como participante desse plano do Senhor. Deus, por meio de Paulo, ele está dizendo que a igreja não é um acidente na história, que nós não somos um plano B da parte de Deus, já que Israel ali aparentemente não teria dado certo. A igreja e cada um que faz parte da igreja de Jesus foi escolhido por Deus para poder servir a manifestação da sua glória nos tempos vindouros. E Paulo, ele demonstra isso, meus irmãos, por meio de um louvor. Um louvor que é muito até engraçado, porque Paulo, ele começa, de certa forma, a fazer como se fosse uma canção aqui para o Senhor. E esses versículos de 3 ao 14 não estão separados. É um cântico só. Não tem ponto final, a não ser no final do versículo 14. Então, Paulo é como se ele estivesse aqui traduzindo para o texto a sua empolgação em escrever, em mostrar para aqueles irmãos o que é que Deus tinha feito na vida de cada um deles. Então, Paulo estava ali empolgado escrevendo isso. Para os irmãos terem uma ideia, são 203 palavras no grego expressando a gratidão de Paulo nesse momento aqui de louvor ao Senhor. E eu peço aos irmãos que fiquem atentos aqui, certo? Preste atenção do início ao fim no que eu vou falar, para depois os irmãos glorificar a Deus, darem aleluia e qualquer coisa desse sentido, certo? Então Paulo, ele demonstrou isso por meio de um louvor, para que os efésios também entendessem a grandeza de Deus, a grandeza da graça do Senhor, e também vivessem agora em gratidão diante de Deus, louvando e glorificando ao Senhor das suas vidas. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte para eles: olha, Efésios, vocês não entraram de gaiatos no navio. Se vocês hoje estão aqui, é plano de Deus. Vocês também fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu vou mostrar para vocês o que é que Deus fez na vida de vocês. Então a grande ideia desse texto, meus irmãos, é que Deus nos elegeu, nos adotou e nos aceitou em Cristo para que a sua glória, na verdade, fosse manifestada em corações gratos. Vamos repetir. Deus nos elegeu, nos adotou e nos aceitou em Cristo para que a sua glória fosse manifestada em corações gratos. Então ele fez isso tudo para nós, para que nós fôssemos gratos ao Senhor e pudéssemos glorificar o seu nome com uma vida de gratidão. A gente pode também entender, meus irmãos, que um coração grato pela salvação glorifica a Deus em sua vida. Um coração grato pela sua salvação glorifica a Deus em sua vida. Somente aquele que de fato entendeu a salvação, que entende que foi salvo por Cristo Jesus, pode glorificar a Deus com a sua vida. E a gente vai ver isso nessa noite pelo louvor de Paulo, pela obra de salvação de Deus operada em cada pessoa. Na verdade, nós vamos ver isso pelo louvor que Paulo faz a Deus, pela salvação que ele opera através de cada uma das pessoas da Trindade, da Santíssima Trindade. E a gente vai ver isso em forma de adoração. O que é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram para que hoje nós estivéssemos aqui nesse lugar. Vou abrir um parênteses aqui. É uma questão engraçada, porque quando a gente se propõe a expor as Escrituras, a gente acaba sendo levado pelaquela regrinha de Paulo, de ter de expor toda a Bíblia, falar de todo o conselho de Deus. Às vezes a gente dá de cara com alguns textos que a vontade que dá é de pular. Olha, eu vou passar para frente aqui. E isso aconteceu comigo a primeira vez com os irmãos, no Sermão do Monte, quando a gente foi falar de separação, de divórcio e novo casamento. E principalmente porque a posição da Bíblia é totalmente diferente da que a gente vê no mundo. E da mesma maneira, o que nós vemos aqui é algo também que é um pouco carrancudo para as pessoas dos nossos dias, principalmente pela influência da filosofia. Mas é maravilhoso nós podermos chegar ao final da exposição e dizer: preguei um texto. E principalmente saber que vocês podem dizer: ouvi o texto. Então, nessa noite, eu convido vocês justamente a fazer isso, a ver comigo aquilo que Paulo explica sobre a salvação operada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então, vamos lá, meus irmãos. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós vamos meditar no objetivo da carta aos Efésios. Por que Paulo escreveu essa carta? Paulo, ele começa aqui no versículo 3, meus irmãos, e aí deixa eu só abrir soltar um outro aviso.
Hoje nós não vamos terminar essa perícope, porque senão seriam 2 a quase 3 horas de exposição e sei que não dá tempo, né? Infelizmente nós não somos mais como os puritanos. Eu nem sei se eu tenho fôlego para isso. Mas a gente vai parar hoje aqui naquilo que o Pai fez, a contribuição do Pai, digamos assim, para a salvação. Aí na semana que vem a gente pega o Filho e o Espírito Santo. E aí, em primeiro lugar, nós vamos meditar no objetivo da carta, que é o versículo 3. E aí Paulo diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, Paulo louva a Deus aqui pela igreja ser um povo muito abençoado, porque a igreja é o povo abençoado de Deus. Como eu disse, meus irmãos, essa passagem ela é um salmo de louvor pela salvação e pela consumação do plano eterno de Deus. O apóstolo Paulo, ele já começa louvando ao Senhor ao dizer: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra bendito, meus irmãos, do grego eulogetos, ela só é usada em referência a Deus. Ela é uma palavra exclusiva para o de Deus, para o Senhor nosso Deus. É como se Paulo estivesse dizendo assim: quão abençoado é o Senhor, quão bento, no sentido de quão belo, quão poderoso, quão maravilhoso é o nosso Deus. Paulo louva a Deus, meus irmãos, por tudo aquilo que ele fez. Então, Deus ele deve ser louvado por tudo aquilo que ele dá de graça ao seu povo. Deus deve ser adorado por tudo aquilo que ele dá sem nenhum merecimento para cada um de nós. Paulo louva a Deus por tudo aquilo que ele fez, de modo que ele começa, meus irmãos, e aqui ele já começa a nos falar, e também nos próximos 12 versículos, ele começa e termina, na verdade, falando aqui sobre a razão desse louvor a Deus. Ele louva ao Senhor por tudo o que Deus faz, de modo que ele começa e ele não para até o versículo 12, até o versículo 14, mais essencialmente falando. É algo contínuo, não tem pausa, não tem nenhuma divisão. Ele começa ali, ele só para de falar, só pega A quando ele termina o versículo 14. E a verdade, meus irmãos, que Paulo nos ensina aqui, é que quando nós entendemos a grandeza do amor de Deus, nós nos sentimos como Ele. Quando a gente entende a grandeza do amor do Senhor, a gente fica igual Paulo. A gente fica empolgado, a gente fica louco de vontade de falar tudo que Deus fez. Assim como acontece quando a gente é recém-convertido, a vontade de dar é sair correndo para todo mundo dizendo quão Jesus é maravilhoso. E quanto mais nós meditamos a salvação do Senhor, mais dá vontade de falar e de glorificar a Deus por causa dela. Então eu particularmente entendo Paulo. Eu entendo a empolgação que Paulo estava aqui ao escrever esse texto. Porque conhecer o propósito de Deus, meus irmãos, deve trazer alegria para o nosso coração. Conhecer o plano do Senhor para as nossas vidas deve trazer alegria, contentamento ao nosso coração e não revolta, não questionamentos injustos e nada desse tipo. Ao saber o que Deus fez por mim, meu coração deve se encher de alegria. E a gente pode destacar aqui 3 verdades nesse versículo 3. A primeira delas é a seguinte: Deus é a fonte das nossas bênçãos. Deus é a fonte das nossas bênçãos. Embora essa carta aqui seja para a igreja, as bênçãos que nós recebemos dele se voltam para ele. Como a gente lê ali na palavra do Senhor, em 1 Crônicas 29, porque Deus nos abençoa justamente para que essas bênçãos que a gente receba voltem como glorificação ao nome dele. Então aquilo que ele dá, nós damos a ele. A bênção que ele nos dá, nós devolvemos em glória ao seu nome. Essas bênçãos, meus irmãos, é a segunda verdade aqui. Essas bênçãos, elas estão nas regiões celestiais, diz a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. As nossas bênçãos estão justamente no lugar onde nós pertencemos. As nossas bênçãos estão no lugar onde hoje nós vivemos. Porque essas regiões, meus irmãos, não são o céu. Essas regiões celestiais também não é a nova Jerusalém celestial do último dia, mas sim o céu que nós desfrutamos aqui por termos Jesus Cristo. Você já deve ter ouvido uma musiquinha antiga, Não sei quem é que canta, mas fala: o céu é aqui,
E essa é a verdade. Nós hoje temos nas nossas vidas o céu porque Jesus está conosco aqui. Esquece a música, vamos voltar aqui. Então, essas regiões celestiais, meus irmãos, elas são a realidade espiritual a qual o crente foi elevado ali em Cristo. É a vida abundante que Jesus promete que nós teríamos. Lembra-se daquilo que ele nos diz no livro de João, que ele fala que a vida em abundância não é no céu. Ele diz que se alguém crê em Cristo, né, ele terá vida e vida em abundância. E essa vida começa aqui, começa agora, começa já. Essa região celestial, ela é justamente a dimensão espiritual que nós temos acesso pelo sangue de Jesus. Porque agora nós temos comunhão com o Pai. Eu lembro daquilo que o pastor Anderson falava, é como se abrisse em cima ou do lado de nós uma outra dimensão e a gente pudesse tocar ali nos céus dos céus, porque o Senhor está conosco, e onde Jesus está, ali é o céu, e por isso nós já estamos, ainda que espiritualmente já estamos nessas regiões celestiais, e nós, meus irmãos, temos acesso a ela. Nós temos acesso a essas dimensões porque nós estamos em Cristo. Estamos dentro de Jesus, esse é o sentido do texto. O crente vive nesse mundo, mas ele já está no céu, porque Cristo também está lá. Se Jesus está lá, é lá onde eu estou. E a minha ida física para o céu é só uma questão de tempo, porque eu já tenho experimentado a realidade do céu na minha vida. Porque, meus irmãos, o céu, ele está à distância de uma oração. O céu, ele está à distância de uma leitura da Bíblia. O céu está à distância de um momento de comunhão com os irmãos no culto e também na certeza do perdão quando nós confessamos o pecado pelo Senhor. Isso é céu. Isso é céu, isso é bênção de Deus. Isso é o fato de que nós estamos com Ele, a garantia de que nós somos dele. Nós não podemos ver, meus irmãos, as regiões celestiais, mas nós já sentimos essas regiões celestiais em nossas vidas, essa dimensão espiritual do Senhor. Nós sentimos ao desfrutarmos da paz, do gozo, da alegria, da santidade que nós possuímos, porque Deus quis nos abençoar. E essas bênçãos espirituais que nós já dispomos hoje, elas estão descritas nos versículos 3 ao 14, e a gente vai começar a ver agora a partir do 4, mais essencialmente nas bênçãos da Trindade, nas bênçãos trazidas a nós por meio da Santíssima Trindade, que elas podem ser divididas dos versículos 3 a 6, onde a gente vê ali as bênçãos do Pai, dos versículos 7 a 12, que são as bênçãos do Filho, Jesus Cristo, e dos versículos 13 a 14, que são as bênçãos do Espírito Santo. E essas bênçãos, elas comunicam para nós aquilo que aconteceu no passado, quando Deus planejou nos salvar. Aquilo que aconteceu conosco no presente, né, no sacrifício de Cristo que nós cremos. E também a bênção futura, porque vai ser o dia em que o Espírito Santo vai revestir aquilo que é revestido de corruptibilidade com incorruptibilidade, e nós estaremos perfeitos diante do Pai na redenção final, junto dele na Nova Jerusalém Celestial. E quais são, pastor, as bênçãos do Pai? As bênçãos do Pai são essas que nós vemos aí dos versículos 4 a 6. Você vai observar que toda a perícope, Pai, Filho e Espírito, ela vai sempre terminar com a mesma expressão. E aí, você vai observar aí no versículo 6, por exemplo, olhe comigo, o texto diz, para louvor da glória de sua graça. No versículo 12, você vai ver mais uma vez a mesma expressão, para louvor da sua glória. E no versículo 14, nós vamos ver mais uma vez, em louvor da sua glória. Então, cada, digamos assim, microperícope, né, vai terminar dessa forma, com o louvor da glória de Deus. Então, nós podemos separar dessa forma as bênçãos de cada pessoa da Trindade, com esse encerramento que se conclui com o objetivo da bênção, que é o louvor da glória de Deus, como a gente vê no 6, 12 e 14. E quais são as bênçãos procedentes do Pai? E a primeira das bênçãos está aí no versículo 4 da palavra do nosso Deus, quando ele diz, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele.
Então, essa é a primeira bênção do Pai. Deus nos escolheu. Deus nos escolheu. Essa palavra, meus irmãos, elegeu ou escolheu, ela significa literalmente isso. Deus nos escolheu. Essa expressão no grego, ela vem de um termo que era usado ali na eleição dos Césares. Então era formado ali um conselho, né? E aquelas pessoas deliberavam e escolhiam quem seria o novo César, o novo governador romano. Então essa ideia de escolher é justamente isso. É como se a Trindade formasse esse conselho e escolhesse ali o seu povo. E aqui, meus irmãos, essa eleição não é uma eleição de organizações, não é uma eleição de povos no geral. A ideia do termo aqui é justamente escolher no meio de uma multidão. Assim como a gente tem, uma comparação um pouco chula, mas a gente tem aquelas maquininhas ali que tem uns ursinhos de pelúcia e aí a gente bota a garra ali e pega, né? O problema é que às vezes a garra pega ou não. Com Deus não é assim. Deus ele escolhe no meio de uma multidão aqueles a quem Ele quer. É esse sentido do texto. Assim, meus irmãos, como o homem se apaixona e decide se casar com a sua noiva, Deus amou com amor eterno as pessoas que fariam no futuro parte da sua igreja. Como o noivo escolhe a sua noiva, Deus escolheu a sua igreja. E a gente vê isso lá em Romanos 8, 29, quando a palavra do Senhor nos diz: aqueles a quem dantes conheceu, a estes os predestinou. E quando nós vemos essa palavra conhecer, não é simplesmente Deus saber que ia existir uma William em 2019, mas é porque Deus amou o William. Essa palavra conhecer é a mesma palavra que nós vemos ali quando, depois de Maria ter Jesus, o texto dizer que José conheceu Maria. Não é um conhecimento intelectual, é um conhecimento afetivo. É você olhar e desejar aquela pessoa. Então, Deus ele não escolheu porque Ele viu que ia crer nele. Porque senão Deus seria um adivinho e não Deus. Na verdade, Ele escolheu aquelas pessoas para que elas pudessem crer e ser salvas. Como diz Atos capítulo 13, versículo 48. E essa, meus irmãos, é justamente a doutrina bíblica da eleição, como a gente vê muito bem registrada ali na nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. A gente vê aí um capítulo somente sobre eleição. Essa doutrina foi a doutrina pregada pelos grandes missionários batistas que fundaram a nossa denominação aqui no Brasil há quase 150 anos, com a PIB de Santa Bárbara do Oeste, a PIB de Salvador. Foi a doutrina pregada pelos reformadores, foi a doutrina pregada pelos pais da igreja, foi a doutrina pregada pelos apóstolos e foi também a doutrina pregada por Jesus. Paulo, ele fala como sobre se deu essa eleição, e ele mostra como isso aconteceu. Quem foi o autor dessa eleição? Foi Deus, o Pai. Foi Ele quem, sem mérito algum, sem nenhum merecimento em nós, nos escolheu para sermos dele, como o próprio Senhor Jesus vai dizer lá em João 15, 16, quando ele fala aos seus discípulos: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós para que vades e deis muito fruto. E também como Paulo vai confirmar lá em 2 Tessalonicenses 2, versículo 13, quando ele diz que antes da fundação do mundo, Deus havia escolhido aqueles irmãos para a salvação. Então, Deus não nos escolheu, meus irmãos, porque nós seríamos bons ou porque nós somos melhores do que outros pecadores. Ele não nos quis porque viu que a gente era bonitinho e falou: olha, vou ficar com esse aqui. Ou porque a gente era melhor do que os outros. Nada disso. Ele nos escolheu, meus irmãos. Também Ele não nos escolheu, na verdade, por causa da nossa santidade. Ele não nos escolheu porque nós somos santos ou mais santos do que qualquer outra pessoa. Ele nos escolheu para sermos santos. Ele nos elegeu com uma função, com um motivo: para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Essa palavra santo significa exatamente a ideia de você ser separado de uma multidão.
E essa palavra irrepreensível a gente já viu aqui no culto dos machos, que é você não ter um gancho, algo como que alguém possa puxar ali e revelar pecados de você. Então Deus, Ele nos chama, Ele nos escolhe para sermos santos e para vivermos uma vida de pureza diante dEle, uma vida sem nada do que possam nos acusar. É como se o objetivo dEle, a gente vai ver isso na semana que vem, é justamente fazer de nós um povo exemplar. Para dizer, olha, esse aqui é o meu povo. Esse aqui é a luz para as nações. Então nós somos salvos, meus irmãos, não pelas obras. Nós fomos salvos para as obras, como a gente vai ver lá em Efésios capítulo 2, versículo 10. E todas as virtudes, meus irmãos, do crente, toda a bênção que o crente tem, tudo aquilo que o crente faz, e até mesmo o arrependimento e a fé, são justamente resultados desse decreto eletivo de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele começa o Sermão do Monte dizendo: bem-aventurados, ou seja, abençoados, são aqueles que foram feitos humildes de espírito. É o sentido original do texto. Então, Deus não nos salvou, meus irmãos, por nossa causa. Na verdade, Deus nos salvou apesar de nós. Ele nos escolheu apesar de nós. A eleição é, como nós dizemos, incondicional. Não é por mérito, não é por nada que nós possamos fazer, simplesmente pela graça de Deus. Quando é que foi que Deus nos escolheu, pastor? O texto aqui continua a nos dizer. O texto diz que nos escolheu nele quando? Antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu quando nos viu? Quando Ele viu a gente saindo da barriga da nossa mãe? Não, né? Segundo as santas letras, segundo a palavra de Deus, foi antes de tudo. Por mais que isso possa explodir a nossa mente limitada, meus irmãos, porque a gente não consegue entender nem o tempo, imagina a falta do tempo. A Bíblia diz que foi antes que houvesse tempo, foi antes que houvessem planetas, foi antes que houvessem anjos ou qualquer outra coisa. Foi quando somente havia a Trindade na eternidade passada. Aqui nós vemos mais do caráter de Deus, porque Deus, ele não é um ser movido pelas circunstâncias. É Ele quem move as circunstâncias e faz tudo acontecer segundo o conselho da sua vontade. Como diz Jó 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Desde sempre, meus irmãos, Deus já tinha um plano traçado, e a gente vai ver esse plano na semana que vem, e Ele já havia decidido nos salvar antes da fundação do mundo, como diz 2 Timóteo 1:9. E assim, Deus fez. Aquilo que Ele tinha prometido, que Ele tinha decretado, Ele colocou em execução. E a prova disso, meu irmão, é que hoje você serve ao Senhor. A prova disso é que hoje você está aqui. A prova disso é que um dia você se sentiu movido a crer e aceitar Jesus pela pregação do Evangelho, pela pregação da palavra do Senhor. E por falar em Senhor, quem é que fez com que esse plano fosse possível? Quem é que fez com que esse plano desse certo? Porque não adiantaria nada Deus decretar sem fazer com que isso viesse a ser executado. Então, quem fez o plano de Deus dar certo? E a resposta é óbvia: Cristo. Foi Jesus quem fez o plano de Deus dar certo. Tanto que o texto diz: nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Deus nos escolheu em Cristo, diz o versículo 5. A cruz, ela estava nos planos de Deus, desde antes da fundação do mundo. Aquele a quem Deus escolheu só é salvo quando crê no sacrifício de Cristo. Porque assim como Deus escolhe a sua igreja antes da fundação do mundo, Ele já tinha escalado Jesus para ser o Cordeiro de Deus que seria entregue e derramado o seu sangue antes da fundação do mundo, como está lá em 1 Pedro capítulo 1, versículos de 18 a 20. O eleito de Deus, meus irmãos, ele só é eleito porque ele crê em Cristo. E qual é o propósito disso? Qual a razão, qual o sentido de Deus nos escolher, meus irmãos, dele nos eleger e dele dar Cristo para que a gente cresce nele e fosse salvo? E a razão é santidade. Deus nos escolheu para sermos santos. A palavra diz, nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele
em amor. Deus nos elegeu, meus irmãos, para a santidade. Uma vida santa é justamente a prova de que alguém foi escolhido por Deus. É por isso que não dá para dizer, como algumas pessoas tentam dizer o seguinte: Deus já me escolheu, Deus já me salvou, então eu posso fazer o que eu quiser, eu posso viver como eu quiser. Isso não é uma verdade bíblica, porque na verdade, meus irmãos, se alguém pensa assim, essa pessoa não é crente. Porque lembre-se, o objetivo da eleição é santidade. Deus nos separou do mundo para nós sermos um povo todo seu, zeloso de boas obras, como diz Tito capítulo 2, versículo 14. Deus escolhe, meus irmãos, a sua igreja para que essa igreja fosse exemplo para o mundo, fosse luz para as nações. Ele não somente nos salva da ira, mas Ele também nos salva para a santidade. Nós somos a noiva que Ele escolheu e está dia após dia se adornando, se arrumando, se emperiquitando para poder passar pelas bodas do Cordeiro, pelo casamento com Jesus no último dia. Então Deus, meus irmãos, Ele nos escolheu para sermos santos e Ele também nos escolheu para vivermos com Ele. Ele escolheu para que a gente fosse de fato sua noiva, se casasse com Ele e passasse toda a eternidade junto dele. Ele nos escolheu, Ele nos predestinou, diz o versículo 5, para Ele, justamente para vivermos diante dEle. Essa palavra, meus irmãos, predestinar significa predestinar. Destinar previamente. É literalmente isso. Interessante que Paulo ele não usa metáforas nesse texto. Ele está falando de uma realidade espiritual, realidade celestial. Então, vendo Deus que com a queda de Adão e de Eva, o homem ia fugir da sua presença, como Adão e Eva fez, Ele escolheu a sua igreja para que após o arrependimento e a fé em Jesus Cristo, essa igreja desejasse ao Senhor e vivesse diante dele, para poder ter intimidade com Ele, desfrutar da sua presença. Ele nos escolheu, meus irmãos, para que nós pudéssemos desfrutar dele para sempre, como diz a primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster. Ele te deu, meu querido, o que você nunca conseguiria alcançar. E essa é justamente a primeira bênção do Pai. Ele planejou que nos salvaria e Ele colocou essa salvação em execução. Ele nos salvou porque Ele nos escolheu. A segunda bênção do Pai é aquilo que nos faz chamar Deus justamente de Pai. Ele nos adotou. O versículo 5 diz: Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Segundo o direito romano, ali daquela época, o pai ele tinha todo o direito sobre o filho. Era a lei chamada Patria Potestas, não sei se latim, acho que é latim, que aqui não é grego. Então o pai, ele podia vender o seu filho, ele podia escravizar o seu filho. Por exemplo, se ele tivesse uma dívida e ele não pudesse pagar, ele dizia: olha, toma aqui meu filho, leva ele, minha dívida está paga, ele vai trabalhar para você para sempre ou por um determinado tempo. Então, um pai ele podia vender seus filhos, escravizar os seus filhos e até matar os seus filhos. O pai ele tinha direito de vida e de morte sobre os filhos. E a adoção, ela consiste justamente em um pai passar para outro pai o direito do seu filho. É quando ele passa um filho para outro pai. E isso faz todo o sentido bíblico. Isso faz todo o sentido escriturístico, porque a palavra do Senhor nos diz que nós éramos filhos de quem? Mas quem era o nosso pai? O diabo. João capítulo 8, versículo 44. E aí o que é que nós recebemos? A palavra de Deus nos diz lá em Romanos 8. Recebemos o espírito de adoção, pelo qual podemos chamar a Deus de painho. Eu estou vendo muita gente falar assim: Deus é meu Abba. Abba é só inho. Então, quando a gente tem que falar Abba Pai, que significa papai, paizinho, ou no nosso bom nordestinês, painho. Então Deus é o nosso painho, o sentido é de intimidade. Nós podemos chamar Deus de nosso papai. Essa adoção, meus irmãos, ela apagava o passado. Quando um pai passava o filho para outro, ele estava apagando o passado desse filho. Esse filho deixava de ser filho do seu antigo pai
e passava a ser filho legítimo daquela pessoa que o adotara. E o versículo 5 nos diz que Deus nos predestinou justamente para sermos seus filhos. Nós deixamos de ser filhos de Satanás para sermos filhos de Deus. Ele nos adotou, nos diz a palavra, para que nós fôssemos membros da sua família. E a palavra do Senhor nos diz que a igreja é justamente a família de Deus. Ele nos adotou para que fôssemos sua família. Um filho legítimo, meus irmãos de sangue, ele pode até vir de maneira planejada, né? E não planejada principalmente. Quantos pais nós temos em nossos dias que a mulher simplesmente se virou para ele e falou: estou grávida, comecei a enjoar, estou grávida, ainda que esse filho não seja planejado. E aí já deu, né? Se engravidou, já era uma vida, não se pode tirar. Mas um filho adotivo é algo que vem por decisão. Um filho adotivo é aquele que você escolhe adotar. Aí você pode dizer: pastor, mas tem vezes que um filho adotivo é colocado num cesto na porta de um pai. Isso acontecia muito antigamente. Mas ainda assim, essa pessoa poderia escolher entre ficar com esse filho ou dar para outro alguém. Ou dar para o conselho tutelar, seja lá o que for. Então, o filho adotivo é um filho feito por decisão. É uma filiação feita por decisão. E Deus quis nos adotar antes da fundação do mundo para sermos seus filhos. Ele nos predestinou para que nós fôssemos o seu filho, os seus filhos. Na lei romana, um filho adotado, ele tinha o mesmo direito de um filho de sangue. Ele era um herdeiro natural ali da família. A mesma quantidade de herança que um filho de sangue recebia, um filho adotivo também deveria receber. Aí a palavra de Deus nos diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Meus irmãos, essa nova posição de filhos, como diz Romanos 8, 29, a palavra diz que o Senhor ele fez isso para que nós fôssemos conformes à imagem do seu Filho. Então essa nova posição de filhos, como nos diz Romanos 8, 29, é resultado daquilo que o nosso irmão maior fez por nós na cruz. Porque o texto no versículo 5 diz: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Todos nós, meus irmãos, fomos adotados por Deus por meio de Jesus. E todos nós crescemos agora para nos tornar parecidos com o nosso irmão mais velho. É justamente efeito do convívio. Quanto mais a gente anda com a pessoa, mais a gente pega os trejeitos da pessoa. Então, quanto mais a gente anda com o nosso irmão mais velho Jesus, mais nós vamos parecendo com o nosso irmão mais velho Jesus. E quem determinou isso foi o próprio Deus. Deus nos deu a bênção de sermos seus filhos. João capítulo 1, versículos 12 e 13, a palavra do Senhor nos diz: e a todos aqueles quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, que não nasceram de acordo com a vontade da carne, nem do homem, mas segundo a vontade de Deus, que nos predestinou para que fôssemos seus filhos por adoção. Em terceiro lugar, Deus, essa é a terceira bênção, Ele nos aceitou, meus irmãos, gratuitamente. Aí a palavra no versículo 5, né, parte B, diz: segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, Deus nos aceitou gratuitamente. Não havia, meus irmãos, nada em nós que pudesse chamar a atenção de Deus. Não havia nada em nós que pudesse chamar a atenção do Senhor. As nossas obras, como diz a palavra de Deus, são como trapos de imundícia perante os seus santos olhos. A gente sabe muito bem o que é trapos de imundícia, né? Absorvente do Antigo Testamento. Sempre Live, Always e todas essas marcas que você está lembrando aí. Era um pano velho, onde era ali depositado, né? A mulher colocava nas suas regiões e o sangue da menstruação era depositado lá. Então as nossas obras são assim diante de Deus. É isso mesmo, é isso mesmo. Trapos de imundícia. As nossas obras são como trapos de imundícia diante do Senhor. Então a gente não poderia chamar a atenção dele. As nossas melhores coisas, meus irmãos, nossos melhores atos são trapos de imundícia diante do Senhor. Mas Ele, sem nenhuma razão aparente para nós, né, porque Ele sabe por que fez isso, Ele decidiu nos aceitar e decidiu nos salvar.
A igreja, meus irmãos, não é como uma princesa, mas a igreja é como uma prostituta adúltera, aquela que Oséias tomou por esposa e a dignificou. Nós éramos como uma prostituta que foi feita por Deus uma princesa, uma noiva honrada. E se Deus, meus irmãos, não nos quisesse antes, nós jamais o quereríamos. 1 João 4,19 vai dizer o quê? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que o amamos primeiro, mas Ele que nos amou primeiro. Jeremias vai dizer que Ele nos amou antes da fundação do mundo. Ele nos amou desde a eternidade e Ele nos atraiu com os laços de amor do sacrifício de Jesus para pagar a nossa dívida e nos tornar livres para desfrutarmos da sua presença e do seu amor. Aí a pergunta que talvez você esteja se fazendo e que eu me faço todos os dias é: por que eu? Por que exatamente eu? Por que nós dessa igreja aqui em Puxim? E por que não outros? Por que é que Deus fez isso? E a resposta, como Joaci diria, é porque Ele quis. Tão somente porque Ele quis. A palavra diz, segundo, conforme o beneplácito de sua vontade. Ele fez porque quis. E essa, meus irmãos, é justamente a revelação da sua vontade. Ele fez isso com o objetivo, e aí o versículo 6 vai dizer, para louvor da glória de sua graça. Ele fez isso com o objetivo de glorificar o seu nome, de ser glorificado por sua graça, para louvor da sua glória, para que ele fosse louvado justamente por ter tido misericórdia de quem ele quis ter tido misericórdia, para que ele fosse louvado por ter escolhido a sua igreja e tê-la tirado do inferno pela obra de Jesus Cristo, pelo preço que foi pago por Jesus, pelo resgate que Jesus pagou por nós diante de Deus. E aí, meus irmãos, essa, nós vamos parar por aqui, é justamente a graciosa obra do Pai. É exatamente aquilo que o Pai, a primeira pessoa da Trindade, fez por cada um de nós. Ele nos concedeu gratuitamente todas essas coisas no amado. Ele nos escolheu para sermos santos em sua presença. Ele nos predestinou para sermos seus filhos, nos aceitando de maneira graciosa. A sua obra, meus irmãos, por nós, ela deve trazer louvor. Aquilo que Deus fez por nós deve fazer com que nós louvemos o seu nome. Porque se não fosse Deus, se não fosse pelo Senhor ter decidido nos querer, nós estaríamos perdidos. E é algo que o apóstolo Paulo mesmo, ele começa a falar sobre isso. Você pode ver esses mesmos versículos detalhados em Romanos de 6 a 11. E aí Paulo ele vai dizer, olha, Deus fez isso por nós, Ele nos abençoou dessa forma. E ele diz, a profundidade, a grandeza de Deus. E ele diz, quão inescrutáveis são seus juízos e seus caminhos. Quem pode sondar a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? E ele termina dizendo, olha, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Amém. Tudo isso, meus irmãos, foi feito por meio de Cristo. Aquele por quem, por ele, por meio dele e para ele foram feitas todas as coisas. Jesus foi a peça-chave para que o plano de Deus desse certo. Porque antes da fundação do mundo, Deus quis comprar o seu povo e o preço pago na plenitude dos tempos foi justamente o sangue de Jesus. Isaías 53, versículo 10, nos diz que aprouve a Deus moer e esmagar o seu filho, fazendo-o enfermar. E aí o texto diz, ele verá a sua posteridade. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará, porque ele deu a sua vida por muitos, diz o final do capítulo 53. Então, antes da fundação do mundo, meus irmãos, Deus quis comprar o seu povo e o preço foi o sangue de Jesus. E tudo isso foi feito para que o povo de Deus o louvasse hoje, com uma vida santa e uma vida grata, e também pudesse louvar a Deus no futuro, com a pura adoração redimida, como registra Apocalipse 7, de 9 a 12. E eu convido os irmãos a lerem comigo esse texto, Apocalipse 7,
do versículo 9 até o versículo 12 da palavra do Senhor, quando a gente vê esse plano de Deus diante da fundação do mundo sendo concluído no último dia, quando estaremos diante do Senhor por meio de Jesus Cristo. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: depois destas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. É dele, é ele quem faz, como a gente já meditou aqui em Jonas. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Ele nos salvou para que o seu nome fosse glorificado. Ele nos deu Cristo para que o seu nome fosse exaltado. O plano que ele arquitetou antes da fundação do mundo deu certo para que no final nós estivéssemos lá louvando ao seu nome. Esse povo que está cantando aqui, meus irmãos, no versículo 10 da palavra do Senhor, somos nós. É a igreja, é o povo dele, por causa da graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Então, para a gente encerrar, eu quero perguntar para você o seguinte: meu querido, você pode louvar a Deus porque Ele te escolheu para ser sua igreja. Você pode louvar a Deus pela obra dele e ter feito você parte da igreja dele. Você talvez, meu irmão, tenha dificuldade em entender essa doutrina, mas ainda assim, você não pode negar. Então, por isso, se foque na manifestação do amor de Deus. Se foque em entender a grandeza do amor do Senhor e retribua esse amor sendo santo. Retribua esse amor andando cada dia mais em sua presença. Retribua esse amor buscando a cada dia se parecer com Jesus, porque foi para isso que Deus escolheu. Glorifique a Deus, meu irmão, com coração grato. Glorifique a Deus com gratidão e com fervor. Porque a eleição de Deus, meus irmãos, de modo algum pode ser para nós um convite ao legalismo, por exemplo. Aquela ideia de, Deus me salvou, Deus me escolheu, então eu posso viver do jeito que eu quiser. Porque a prova de que Ele te escolheu é que você se arrependeu e você tem se tornado dia após dia mais santo, dia após dia mais parecido com Jesus. Também, meu irmão, essa doutrina, ela não é um convite para que você se sinta orgulhoso. Como a gente ouve até em muitas músicas, né? Eu sou escolhido por Deus, por isso eu vou pisar na sua cabeça, meu inimigo. Não é nada disso. Não é motivo de você se sentir orgulhoso, meu irmão, porque você era tão perdido, tão pecador, tão sujo e tão podre, que se Deus não te escolhesse, você estaria terrivelmente perdido, condenado por desprezar a Deus e ofender a sua glória dia após dia. A eleição, a predestinação, a adoção, tudo isso que nós vimos nesse texto, não são autorizações, meu irmão, para a gente não fazer evangelismo. Para a gente não evangelizar. Muito pelo contrário. Aquela ideia falsa que as pessoas têm, né? Se Deus já tem tudo, se o mundo vai acabar no Apocalipse mesmo, se Deus já escolheu a sua igreja, por que eu vou pregar? Não tem razão de pregar. Mentira. E do diabo. Em primeiro lugar, a ordem, meus irmãos, de proclamar o Evangelho foi dada para que nós pregássemos a toda criatura. E aí o texto diz: quem crê será salvo. Quem não crê não será salvo, está condenado. A fé, essa crença, é justamente o sinal de que alguém foi eleito, como nos diz Atos 13:48. Nós não sabemos quem o Senhor vai salvar. Só Deus sabe quem Ele vai salvar. Então a ordem que nós devemos cumprir é de pregar a todas as pessoas. Segundo lugar, João 10, versículo 16, o Senhor Jesus ele diz que ele ainda tinha ovelhas que não são desse aprisco. Eu tenho ovelhas que não são desse aprisco e me convém arrebanhá-las, diz o Senhor. Como a fé vem pelo ouvir,
e ouvir a palavra de Deus, nos diz Romanos 10, nós temos que pregar. Porque, meus irmãos, o próprio Senhor Jesus, ele também nos diz, lá em João 6, 37 e 39, ele diz: todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá, como a gente acabou de ver nesse texto. E ele mesmo vai dizer que se o Pai não me deu, essa pessoa não pode vir a mim. Citado 37 ao 39. Então Jesus está querendo dizer, meus irmãos, que ele tem eleitos, que Deus tem eleitos que não ouviram do Evangelho. E nos convém arrebanhar essas pessoas. E foi isso que motivou homens como, por exemplo, João Calvino, lá em 1546, 46 anos depois do Brasil ser descoberto, ele foi o primeiro pastor que enviou uma missão missionária para que pudesse, redundantemente falando, né? Ele enviou uma missão para que pudesse evangelizar os índios do Brasil. 1546. A primeira missão que aconteceu no Brasil foi enviada por João Calvino lá de Genebra. Os grandes missionários batistas, meus irmãos, como Adoniran Judson, que foi missionário ali na África, Hudson Taylor, que foi missionário ali na China, e até mesmo William Begbie e Zachary Taylor, que foram os dois missionários batistas que vieram há quase 150 anos aqui no Brasil e abriram a primeira igreja batista. Eles criam nessa verdade. É só olhar os registros deles, os diários deles, os documentos deles. Eles criam nessa verdade. Jesus ainda tem ovelhas que não estão neste aprisco e nós temos que sair atrás delas. Jesus ainda tem povo que ainda não é povo e nós temos que ir atrás dessas pessoas. Jesus ainda tem pessoas que ainda não fazem parte da sua igreja e nos convém ir atrás delas e pregar o Evangelho para que elas tenham fé e sejam verdadeiramente salvas. Nós precisamos, meus irmãos, com base na doutrina de Deus, na eleição de Deus, multiplicarmos. Anunciarmos a sua graça, anunciarmos a sua glória, para que mais e mais vidas ouçam de Jesus e sejam salvas. Isso aqui é um convite para missões, é um convite para a evangelização, é um convite para a pregação do Evangelho e para o testemunho de Deus, porque Deus salvou você para ser santo, para que hoje outras pessoas vejam em você essa santidade e também queiram servir ao Senhor. Lembra do que diz Mateus 5,16? O que diz Mateus capítulo 5, versículo 16? Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Salvação glorifica a Deus. E Deus precisa ser glorificado por cada um de nós. Por isso, meu irmão, vá pregar. Vá anunciar. Aquele que ouvir você, que crê, se arrepender, esse é um eleito de Deus. Esse foi alguém salvo pelo Senhor. Por isso, meu irmão, louve a Deus. Glorifique o nome do Senhor. Louve ao nosso Deus, igreja. Você pode não entender, como muitas vezes eu mesmo não entendo, que eu lembro de uma música de Davi Sasser que eu canto quase todo dia, que ele diz: sinceramente eu não sei porque me escolhestes para ti e que valor os teus olhos viram em mim. Porque sinceramente tem a gente melhor. Tem a gente muito melhor. E por isso eu entendo aquilo que Paulo diz lá aos Coríntios, que Deus realmente escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Escolheu as tolas para poder confundir as sábias. Sou eu, todinho ali. Mas, entendendo essa verdade, meu irmão, eu me regozijo em saber que Deus me quis. Mesmo sabendo tudo o que eu fiz. Mesmo sabendo tudo o que eu faço. E mesmo sabendo tudo o que eu farei, e também sabendo de tudo aquilo que eu vou deixar de fazer, mesmo assim, Ele me quis. Ele me viu e simplesmente me amou, e me fez parte da sua igreja, e me trouxe aqui para congregar com vocês nesse lugar. E é por isso, meus irmãos, que com a minha vida, ou com a minha morte, eu vou amar o Senhor. Eu vou viver para o Senhor. Eu vou lutar pela causa dele, para demonstrar ao Senhor a minha gratidão. E é a mesma atitude que você também deve ter. Não se preocupe em entender isso aqui. Se preocupe em ser santo. Se preocupe em glorificar a Deus. Se preocupe em ganhar vidas para o Senhor Jesus. Essa deve ser a sua preocupação. Viva, meu irmão, em gratidão. Viva em louvor ao Senhor. É aquilo que deve, a gratidão é aquilo que deve te motivar a ser santo e abandonar o seu jeito,
abandonar as suas picuinhas, abandonar os seus probleminhas que não valem nada, abandonar os seus pecadicos que só atrapalham a sua vida. É a gratidão ao Senhor que vai motivar você a ser alguém melhor, a ser santo, a ser um servo melhor na sua igreja, a ser um servo melhor na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. É a gratidão ao Senhor que vai te levar a abandonar tudo para poder seguir ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, vamos louvar a Deus por sua eleição. Vamos louvar a Deus por sua salvação. Vamos louvar a Deus por aquilo que Ele fez nas nossas vidas. Amém?